Olá, sou o Daniel. Eu vou tratar hoje do trabalho de geometria analítica que tratou sobre a construção de uma casa. Vou abordar a estratégia dos cálculos, são 5 blocos de questões. Não vou dar ênfase à parte algébrica porque não existe tempo para isso. Então, nós nos pautaremos pelas estratégias para chegar às respostas. Essa é a casa que baseou todos os cálculos. Bem, o bloco 1, a pergunta A do bloco 1 pede a altura do ponto E, representada pela letra C. Essa altura será igual à altura do ponto A mais o segmento PE, sabendo que o segmento AP mede 3,2 metros e que o ângulo entre o telhado, que contém os pontos AE, e o chão, esse ângulo mede 25,114 graus. Então, a altura do ponto E será igual a 4,29 metros, aproximadamente igual a 4,29 metros. A pergunta B pede a equação do plano que forma esse telhado e a gente então faz um produto misto entre os vetores AQ, AE e AD, sendo que um ponto qualquer desse plano, fazendo esse produto misto igual a zero, a gente chega na equação do plano com a observação de que daqui para frente a letra K representará a tangente de 25,114 graus. O bloco 2 pede a coordenada x do ponto F, que é representado pela letra A, mas antes a gente precisa fazer uma leve observação, que a gente não usou a altura Z do ponto F, que é igual a C, mas sim uma altura qualquer, porque a altura Z do ponto F não depende para a questão, porque ela não vai alterar a coplanaridade entre os vetores FW, FD e FC. Fazendo esse produto misto igual a zero, a gente chega na coordenada x do ponto F, que vai ser aproximadamente igual a 3,38 metros. O bloco 3 começa pedindo as coordenadas dos pontos da base da chaminé, os vértices da chaminé. Novamente um produto misto, os vetores CF e CG são conhecidos, os vetores CJ, CK, CL e CM não, mas igualando esse produto misto igual a zero, a gente descobre justamente eles. A coordenada Z do ponto J e do ponto K serão iguais e aproximadamente igual a 3,1 metros, e as coordenadas dos pontos L e M em Z também serão iguais e aproximadamente iguais a 3,36 metros. A pergunta B do bloco 3 vai tratar do perímetro da base da chaminé no telhado e basta fazer a soma dos módulos dos ângulos JM, LK, JK e ML, sabendo que JM e LK são iguais, assim como JK e ML também são iguais a 1, e JM e LK são iguais a raiz de 1 ao quadrado mais 1680k sobre 3055 ao quadrado. Fazendo então esse cálculo do perímetro, a gente chega em aproximadamente 4,06 metros. A última questão do bloco 3 pede a distância da chaminé até a calha GC, e para fazer esse cálculo a gente sabe que a área de um paralelepípedo é igual ao produto vetorial entre os vetores que definem esse paralelepípedo, no caso aqui GK e GC, mas também é igual à base vezes a altura K', que vai ser justamente a distância, porque ela é medida na perpendicular. Realizando os cálculos, então, a gente chega que essa distância é igual a 1,23 metro. O bloco 4 vai pedir as coordenadas, a equação que forma a parábola da porta da casa. A gente sabe o vértice dessa parábola e que a soleira, ou seja, a base da porta, mede 2 metros. Sabendo da simetria de uma parábola, a gente sabe então que na coordenada y a gente vai ter 1 a menos para a primeira raiz e 1 a mais. Então a gente chega que a raiz 1 é 14, 2, 0 e a segunda raiz 14, 4 e 0. Coordenada z igual a 0 porque estão no chão e 14 vai ser fixo porque estão na mesma parede. Para descobrir o A da fórmula da equação do segundo grau, a gente iguala ao ponto do vértice e chega que A é igual a menos 2,3.
representando a porta pela terna ordenada, para calcular justamente as coordenadas de qualquer ponto da porta. A gente chega em 14, y e a função de y, que vai ser justamente essa função quadrática. O último bloco ele vai tratar sobre a construção de uma janela em uma parede. Existem algumas restrições, como por exemplo que a janela não seja retangular. A janela escolhida aqui foi uma pentagonal regular e a parede escolhida foi aquela paralela e mais próxima ao segmento BC, a parede que fica logo abaixo dessa porção do telhado, abaixo do segmento BC. Mas a gente precisa descobrir também a área da parede, porque era uma restrição do exercício, que a área da janela ficasse entre 25% e 30% da área da parede. Então a gente precisava, antes de tudo, descobrir a área da parede, e para isso faltava a altura da parede, porque o comprimento já se sabia que era igual a 5. Para chegar nessa altura a gente precisava de um ângulo, e ele foi descoberto fazendo o produto escalar entre os vetores BE e BA. Chegando então nesse ângulo, a gente utilizou a altura da parede como 2,8, porque é o comprimento da altura de B, porque a parede está um pouco acima de B. 2,8 mais essa diferença trigonométrica, por isso que a gente descobriu esse ângulo. Então essa altura fica em aproximadamente 2,857 metros, mostrando que a parede realmente está um pouquinho apenas acima do ponto B, mas não é o ponto B. Então a área da parede vai ser 5 vezes essa altura, e isso resulta em aproximadamente 14,288 metros. Então o lado, que a gente precisa descobrir o lado para construir essa janela pentagonal, a gente precisa do lado do pentágono. A gente sabe a área de um pentágono regular, são 5 triângulos isósceles, igualando essa área da janela, que é a área de um pentágono, a 29%, lembrando a gente escolheu 29% da área da parede, a gente chega nessa conta assustadora para o lado, fazendo toda essa conta, que envolve também o ângulo descoberto anteriormente, a gente chega que o lado vai ser igual a 1,55 metro. Agora a gente precisa definir as coordenadas dessa janela pentagonal. O ponto A foi escolhido, ele foi pré-definido, no meio, bem no meio, as coordenadas x, e em y ele foi colocado em um ponto estratégico, porque é o único que a gente poderia colocar, porque vai ser fixo, a janela está na mesma parede, então todo ponto da janela vai estar com a mesma coordenada y igual a 8. O que foi arbitrário foi a altura do ponto A, que se fixou em 2,7, quase que no topo da parede, justamente para que não ocorresse o risco de que a janela ficasse para baixo do chão, o que seria um absurdo. Fazendo todas as contas, a gente chega nessas coordenadas para os pontos A, B, O, C, D, E. É interessante notar que algumas coordenadas serão iguais, porque a gente tem uma certa simetria para alguns pontos, e outras coordenadas que são oriundas de funções quadráticas, duas raízes, uma vai ser para um, outra vai ser para outro, como a gente pode observar nas coordenadas. Era isso. Eu acredito que da maneira que eu fiz, eu não abri mão da exatidão e nem da praticidade. É claro que existia um dilema de viabilidade, porque as contas acabam ficando mais extensas quando você não faz aproximações, mas eu acredito que dessa maneira ficou o balanço que eu julguei ideal entre precisão e viabilidade, mas também praticidade. É isso, eu espero realmente que tenha ficado claro as estratégias. Não dá para abordar tudo algebricamente, mas o mínimo para que seja compreensível eu espero ter alcançado. Eu me despeço, até mais.